Olá, amigo, irmãos. Hoje eu quero falar sobre o valor da igreja. A igreja, como eu disse, é algo muito elevado. Se você não compreender o que é a igreja, você nunca vai servir a Deus de forma adequada. Então, em primeiro lugar, você precisa saber o que é a igreja. No capítulo 17 de Mateus, naquele episódio em que Jesus chamou seus discípulos, algum deles, e foi ao monte alto, e ali transfigurou-se diante deles, e apareceu Elias e Moisés, que eram representantes da lei, representantes dos profetas, e naquele momento ouviu-se uma voz do céu que disse, falava ele ainda, Pedro estava falando, Senhor, é bom estar aqui. Enquanto Pedro falava, ouviu-se uma voz que disse, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então, para os judeus, era uma mensagem muito difícil. Os judeus queriam ouvir Moisés, ouvir Elias, ouvir os profetas, mas Deus disse, agora vocês vão ouvir o meu filho. A autoridade da palavra, a autoridade agora foi dada ao meu filho, a ele ouvir. Então, a mesma autoridade de Moisés, a mesma autoridade dos profetas, agora estava sobre Jesus. Jesus estava agora com a palavra de Deus para revelar ao mundo o próprio Deus. Mas quando chega no capítulo 18 do próprio Mateus, Jesus, o próprio Jesus transfere esta autoridade de falar ao mundo as verdades de Deus para a igreja. Então ele disse, quando seu irmão pecar, fala com ele, se ele não te ouvir, leva mais 3, tudo pessoas da igreja, fala com ele, se ele não ouvir, fala com a igreja. E se ele não ouvir a igreja, então considere como gentio. Então a igreja tem a voz de Deus. E a igreja, então, ela tem a possibilidade de aceitar ou não uma pessoa. Aquela pessoa que a igreja ligar na terra, receber, batizar essa pessoa, quando uma pessoa vem do mundo, das trevas, do pecado, vem para a igreja recebe, a igreja batiza esta pessoa, aceitando esta pessoa no seu meio, no seu seio, esta pessoa é salva, é ligada a Deus, é ligada aos céus. Então a igreja, ela tem uma missão muito importante na face da terra. A igreja precisa falar, a igreja precisa divulgar, a igreja precisa mostrar a glória de Deus, as verdades de Deus, a presença de Deus, a voz de Deus. A igreja, não as denominações. Porque as denominações quebraram a vontade de Deus. Partiram, cada uma fala uma coisa. É para ouvir a igreja, disse Jesus. É para ouvir a igreja. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem? A igreja. Então a igreja que salva. Esses dias falando para uma pessoa sobre a unidade, a pessoa disse que eu estava sonhando, que eu nunca ia conseguir isto, a unidade das igrejas. Eu não quero a unidade das igrejas, tanto porque não existe as igrejas, existe a igreja. Em cada cidade, uma igreja. As igrejas do Paraná, as igrejas do Brasil, está certo? Porque em cada cidade, uma igreja. Mas quando se refere à cidade, é a igreja que está em Jerusalém, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Corinto, e assim por diante. Então essa pessoa me disse, mas você está sonhando? Isto só Deus pode fazer. Eu disse, é como a salvação? Só Deus pode fazer a salvação. Mas quem fala da salvação para o perdido sou eu. É você que fala. Então só Deus pode promover a unidade. Mas quem tem que falar da unidade é você, sou eu. É todo aquele que acredita na palavra de Deus e que acredita que a unidade é a vontade de Deus. Então não perca este momento, meu irmão, de falar sobre a unidade. Porque Deus começou esse trabalho. No começo do século XX, quando os judeus começaram por um mover de Deus
a querer voltar para Israel, começaram a comprar terras lá no estado de Israel. Israel ainda não era um estado. Começaram a comprar terra. De repente, em 1948, eles se declararam lá como país, como estado agora independente. E agora todos os judeus são chamados para vir para a unidade de Israel, formando Israel. O judeu é judeu em qualquer lugar. É judeu na Inglaterra, é no Brasil, nos Estados Unidos, mas ele só é Israel, estando no seu território, na unidade da sua nação. Assim somos nós. Você pode ser crente aonde você quiser. Na igreja batista, na igreja metodista, pode ser crente na igreja adventista, ser um bom cristão. Mas você só é igreja na unidade do Espírito e do corpo de Cristo. Não se esqueça disso. Você pode ser crente em qualquer lugar, como judeu, pode ser judeu em qualquer lugar, mas só é Israel na sua unidade. E Deus o chamou. E quando Deus começou a chamar Israel para a unidade, também levantou esse mover de Deus, chamando os cristãos à unidade do Espírito e na unidade do corpo. A unidade do Espírito, ela já existe, porque o Espírito é um só. E a unidade do corpo, nós precisamos nos quebrar, nos mudar, morrer para o nosso eu, para formar a unidade do corpo. Não é fácil. Por isso a Bíblia diz que nós temos que revestir de humildade, longanimidade e manter a paz uns com os outros. É difícil para nós. Nós somos briguentos. Mas eu preciso morrer para mim mesmo para ser um com os meus irmãos. Ou eu sou, ou eu não sou assim. Deus não aceita outra forma. Esta é a forma de Deus. Você tem que vir para a unidade da igreja. Sair da denominação, morrer para o seu próprio eu, morrer para o seu ministério, morrer para o que você sabe e vir receber tudo do Senhor. A sabedoria do Senhor, o ministério do Senhor, a vida do Senhor, para ser a unidade da igreja na sua cidade. Então aí, sendo a igreja, todos temos o mesmo falar. Então nós podemos falar a palavra de Deus. Enquanto denominação, cada um está falando uma coisa. Digamos que uma pessoa hoje queira ouvir, saber a vontade de Deus. Então ele vai lá nos adventistas, eles têm um falar diferente. Vai lá nos metodistas, outro falar diferente. Cristão do Brasil, outro falar diferente. A pessoa fica louca. A pessoa fala, olha, está tudo mudado. Eu não sei quem está com a verdade, fica atrapalhado. Então por isso, amados, precisamos deixar as denominações e vir para a cidade, ser uma unidade para sermos a voz de Deus. Então, se o homem pode falar da salvação, não é o querer de Deus? Como que Deus efetua a salvação? Só Ele pode salvar. Através da fala do homem. A eternidade de um homem depende da fala de outro homem. E também a unidade da igreja depende do falar dos homens. Então eu tenho que falar da unidade e vou falar da unidade até a minha morte. E você também precisa falar da unidade. Todos precisam falar e viver esta unidade. Precisamos vir para o viver adequado da igreja, restaurar o lugar do Senhor Jesus na vida da igreja. Jesus é o Senhor. Você não tem direito de sair e colocar nome numa igreja dizendo que é a igreja do Senhor. Jesus já colocou o nome, disse a igreja. Quando você chama de igreja presbiteriana, é sua. A igreja presbiteriana é dos presbiterianos, mas a igreja do Senhor é a igreja. Você não pode pôr nome naquilo que não é seu. Então venha para a igreja e ser a igreja, que está na sua cidade. Una com seus irmãos. Tenha uma unidade perfeita no amor de Jesus. Aquele amor derramado nos nossos corações. Então você será a voz de Deus para a humanidade, para as pessoas. Porque Deus quer falar através da igreja. Amém.